Sabe quando a gente olha para uma empresa e fica na dúvida? Será que ela é mesmo uma máquina de fazer dinheiro ou é só aparência? Pois é, nos próximos minutos a gente vai desvendar a métrica que responde exatamente isso, que mostra a verdadeira força e a qualidade de um negócio. Então, vamos direto ao que interessa. No coração de qualquer empresa de sucesso, não importa o tamanho, seja uma gigante da tecnologia ou a padaria da esquina, existe uma pergunta essencial. É isso. Essa é a pergunta que separa quem tem sucesso de quem fica pelo caminho. Como é que uma organização pega o dinheiro que tem em mãos, seja o dos sócios, seja de empréstimos, e o transforma em mais dinheiro, ou seja, em lucro? Dominar essa resposta, nossa, é a chave de tudo. E a resposta mais precisa, a mais elegante para essa pergunta tão importante, tem um nome: ROIC. ROIC é sigla para retorno sobre o capital investido. A gente pode pensar nele como se fosse o motor da empresa. Ele mede com uma precisão incrível o quão eficiente o negócio é em usar todo o capital, tanto dos sócios quanto de credores, para gerar lucro. É o verdadeiro termômetro da potência operacional de uma companhia. E essa frase aqui, ela simplifica tudo de um jeito genial. No fim do dia, o ROIC responde exatamente a essa pergunta. Ele funciona como um teste de eficiência pura. É um número que, olha, não mente sobre a competência da gestão. Tá bom, a teoria é bem interessante, mas como isso funciona na vida real? Vamos ver um exemplo bem concreto para esse conceito ficar totalmente claro. Vamos imaginar uma empresa com um capital de R$ 5.000 para operar, ok? Com essa grana, ela consegue gerar um lucro de R$ 750. A matemática aqui é simples. A gente divide o lucro pelo capital e pronto, chegamos a 15%. Mas o que isso significa de fato? Significa que para cada real investido na operação, a empresa gera 15 centavos de retorno. Simples assim, e muito poderoso. Agora a gente entra no ponto mais importante de toda essa análise. Um ROIC de 15%. Isso é bom? A resposta é: depende. Depende de um fator crucial. Esse retorno é suficiente para cobrir o custo do dinheiro que a empresa usou? E aqui está o pulo do gato. Não é só sobre gerar lucro. O retorno tem que ser maior que o tal do custo de capital. Dá para pensar no custo de capital como se fosse o aluguel que a empresa paga pelo dinheiro que usa, seja dos investidores ou dos bancos. É basicamente uma média do que se paga de juros e do retorno que os acionistas esperam. Vamos visualizar isso. Se o ROIC da nossa empresa é de 15% e o custo do capital dela é 8%, existe uma diferença positiva aí de 7 pontos percentuais. Essa diferença é o que, no mundo dos investimentos, se chama de criação de valor. É o lucro real, de verdade, acima de todas as obrigações. A regra do jogo, então, é bem simples e, olha, implacável. Se o ROIC é maior que o custo de capital, a empresa está criando valor. Ponto. Caso contrário, mesmo que o balanço mostre um lucro no papel, na prática, ela está destruindo o valor que foi investido nela. Mas e as outras métricas famosas que a gente ouve por aí, como ROI e ROA? Onde é que o ROIC se encaixa nessa história toda? Essa tabela resume bem. O ROI é ótimo para avaliar um projeto isolado. O ROA, que é o retorno sobre ativos, já é um pouco amplo demais, porque ele considera todos os ativos, até aqueles que não geram lucro, como um dinheiro parado no caixa. Já o ROIC é o mais preciso para avaliar o negócio como um todo. Ele foca exatamente no capital que está ali trabalhando na operação principal. Ele dá uma visão limpa, sem ruído, da eficiência. Ok, agora vamos juntar todas as peças e entender por que o ROIC oferece essa visão tão completa e por que ele é um dos indicadores favoritos de grandes investidores. O ROIC é visto como completo por alguns motivos bem claros. Ele olha todo o capital da operação sem exceção, ele revela a eficiência real do negócio, ajuda a separar o crescimento que é de qualidade daquele que só queima caixa, e por tudo isso é um ótimo sinalizador de empresas sólidas, pensadas para o longo prazo. Então, para resumir tudo, o ROIC é uma das melhores ferramentas que existem para medir a capacidade real de uma empresa de transformar capital em lucro e, com isso, criar valor de forma consistente. É um verdadeiro raio-x da qualidade da gestão. E para a gente fechar, fica aqui um desafio para o pensamento. Quais empresas que fazem parte do nosso cotidiano parecem ser essas máquinas super eficientes de gerar retorno? Observar o mundo com essa lente ajuda a conectar essa métrica tão poderosa com a nossa realidade.